Olá, no programa de hoje, como cuidar das varizes. Tem também dica culinária e muito mais para você. O Brasil das Gerais está começando. E as altas temperaturas, a tendência é trocar as calças compridas pelas saias, shorts e vestidos. Porém, apesar do calor, muitas mulheres evitam deixar as pernas à mostra devido a um problema bastante comum, as varizes e vasinhos. Sintomas como queimação, cãibra, coceira, sensação de peso e cansaço nas pernas podem ser sinais da doença. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sofre com as varizes, sendo que 70% são mulheres e 30% homens. Para falar sobre isso, convidamos o Dr. Guilherme Jonas, que é angiologista e cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado vocês aí pelo convite. Pela presença. E na nossa bancada de hoje, a Andréia Boareto, que é massoterapeuta e esteticista, e a modelo Marina Salsmicati, é isso mesmo, Marina? Mesmo. Que vai receber aqui ao vivo os tratamentos que a Andréia vai mostrar pra gente aqui no estúdio, não é isso, Andréia? Isso mesmo, Patrícia. Que você vai fazer? Muito obrigada pelo convite. A gente agradece, bem-vindas. O que você vai fazer na Marina? Eu vou demonstrar a técnica da drenagem linfática manual, método Dr. Voder, que é uma terapia clássica para quem tem esse tipo de problema. Ajuda no muito. Tratamento e na prevenção, Exatamente, né? Tratamento e prevenção das varizes, pernas cansadas, aquela sensação de perna muito pesada, ajuda muito. E eu já fiz drenagem linfática, gente, é uma delícia, super recomendo. Não, muito relaxante, muito bom. Aproveita então, Marina, pode começar aí, bom, fica à vontade. Doutor Guilherme, conta pra gente por que a varize acontece. Diferente do que muitas pessoas acham que foi algo que comeu, algo que fez de errado ou porque engordou, a gente já sabe que ficou muito tempo em pé. Sim, a grande maioria das pessoas que têm doença de variz herdou geneticamente. Então, é de família? Sim, existe sim um fator genético que é o mais importante. A gente já sabe que alguns fatores fazem com que esses genes se manifestem, ou seja, que eles sejam ativados. Então, independente do tipo de pessoa que vive muito agitada, ou que corre muito, ou que fica muito tempo em pé, a gente já sabe que o envelhecimento é diretamente relacional à ativação desses genes. Pessoas a partir dos 50 anos, quase metade da população vai sofrer da doença de varizes e dos vasinhos. E a partir dos 70 anos, nós vamos ter ainda mais prevalente, quase 70% da população vai ter doença de varizes ou vasinhos. O que nos tem chamado a atenção é que cada vez pessoas mais jovens têm procurado os consultórios com queixas semelhantes, com estágios iniciais da doença. É preciso entender que a doença de varizes, ela se inicia, ou ela se manifesta por aqueles terríveis vasinhos que incomodam tanto para usar um short, para usar um vestido, aquele momento de uma praia ou de um clube. Mesmo aqueles mais... Mesmo os mais finos. Fininhos. E é preciso deixar claro que não é um problema estético. O que é estética? Estética, na verdade, é quando a pessoa tem uma mama pequena, mas que funciona normalmente, que quer ter uma mama maior, ou que tem um nariz pequeno, que quer ter um nariz maior, mas que funciona normalmente. Os vasinhos são manifestação inicial da doença de varizes. Então, pequenos vasinhos que podem estar alimentados por microvarizes ou por varizes maiores, nada mais são que a doença em estágio inicial. E por que essa pessoa, então, desenvolveu essas varizes, esses vasinhos? Por que disso? A gente já sabe que algumas coisas são mito e que não condizem com a realidade. Mitos como depilação à cera, como musculação, como ficar muito tempo em pé ou muito tempo assentado, piora os sintomas, mas não é isso que está causando. Então, além de outros fatores maiores que as pessoas às vezes confundem, subir escadas, minha casa tem muita escada, não é isso que causou. Na verdade, nós herdamos geneticamente dos nossos antecedentes
a tendência a formar varizes, que podem se manifestar em idades mais precocemente ou mais tardiamente. E o que vai depender é do como essa pessoa vive. Então, apesar de ser genética, o estilo de vida, a alimentação é fundamental para que essa pessoa tenha esses genes ativados precocemente ou tardiamente. Mas vamos entender melhor o que é realmente a varize. O que acontece com a nossa veia para formar a varize? E os vasinhos são o quê? São veinhas que estouram? O que acontece dentro do nosso corpo? Então, primeiro, dentro da nossa circulação, nós podemos dividir esse mundo nas principais vasos que levam o sangue do coração para os membros, que são as artérias. Mas as varizes não são doenças das artérias, as varizes são doenças das veias. Então, as veias são o sistema de drenagem, aquele que traz o sangue de volta para o coração, dos membros para o coração. E nesse ponto de inflexão, ou seja, de subida do sangue, ele precisa de ajuda. Nós estamos numa postura bípede. Os nossos antepassados, muito tardiamente, tinham posturas mais para o sistema quadrúpede do que para o bípede. Então, a gravidade condensou com que os planos mais baixos se acumulasse o sangue. E desde a evolução da espécie, uma forma que a natureza viu foi a criação de válvulas. Então, essas válvulas que abrem para cima e empurram o sangue, associado com a contração da musculatura. Além disso, também da questão muscular e da questão de válvula venosa, tem o influxo do coração, que ajuda todo o sistema. E o que é as varizes? O que são as varizes? Na verdade, simplesmente uma alteração nessas válvulas, que antes faziam com que o sangue subisse, estão agora ficando dilatados e deixando o sangue descer. É o famoso refluxo, visto em alguns exames, que é a origem de todo essa alteração hemodinâmica. Na verdade, então, existe um problema genético que causa uma disfunção das válvulas das veias, que vai ter um acúmulo de sangue. E esse acúmulo de sangue nas veias vai fazer com que esse sangue procure outro caminho, outro trajeto. E é aí que começam a aparecer vasinhos, aquelas veinhas. Essas aranhas vasculares vão estourando na perna. Principalmente na coxa, né? Sem dúvida. A analogia que eu gosto de fazer é como se você estivesse em um trânsito, uma grande avenida, com muitos carros. O que a maioria dos carros vão tentar fazer é sair naquelas ruazinhas laterais. Qual o problema? Essas ruazinhas laterais não têm saída. Então eles vão se perder. Temos fotos aí no ar de diferentes tipos de varizes, umas mais feias, outras de menor gravidade. Tem diferentes graus, né, doutor? Nós estamos falando de uma doença de múltiplas faces, ou seja, de múltiplas formas. Nós estamos falando desde aquele pequeno vasinho até a doença varicosa, complicada com úlcera, complicada com trombose, complicada com alterações maiores. Então é importante, sim, o papel fundamental do médico angiologista para entender o estágio da doença, quando tratar e qual o melhor tipo de tratamento. Atrás da perna é muito comum, né? Aqui Sim. também no encontro aqui, atrás do joelho. Vamos entender, atrás do joelho é uma região de pouca gordura. Então, às vezes ficam mais visíveis, o que não quer dizer que elas estejam doentes. Lembrando que para a veia estar doente, tem que ter uma disfunção valvular com acúmulo de sangue que não circula. Então, provavelmente, essas são simplesmente veias visíveis, mas que, com o tempo, podem se transformar em veias doentes. Ou seja, tem varizes que a gente não consegue ver também? Sim, a grande maioria estão conectadas internamente. Nós estamos falando de veias dentro de um complexo sistema interligado com a veia safena, profundamente, ou com veias perfurantes que atravessam a parte mais profunda da perna e se conectam com o sistema profundo, o sistema que tem uma pressão maior. E a disfunção dessas válvulas também fazem com que esse sangue venha para a superfície e cada vez mais se perca ali. É o carro perdido que não consegue mais procurar um outro caminho e às vezes vão ficando cada vez mais dilatadas. E como que a gente faz esse diagnóstico então? Porque se eu não posso ver, às vezes visivelmente está tudo bem e depois de um exame, né, de ir ao médico, eu descubro que realmente eu tenho uma varize, às vezes até caso de cirurgia. Como que você realmente fecha esse diagnóstico das varizes? Então, primeiro, a avaliação do profissional é fundamental. Como avaliar?
A maioria das pessoas que me procuram por sintomas. Ou porque aquele vazio incomoda ela de usar um short, um vestido, ou porque ela sente dor nas pernas. E como é essa dor? Os sintomas típicos da doença de varizes, a gente chama que a doença de varizes é a síndrome das pernas cansadas. Ou seja, aquele peso nas pernas. Aquele peso, aquele cansaço, às vezes queimação, às vezes formigamento, pode ter cãibra, pode ter coceira, mas o mais comum é aquele dia que chega depois do trabalho, chega em casa e a vontade que dá é de botar a perninha para cima para descansar. E aí bota a perninha para cima alguns minutos e a perninha melhora. Ou aquela sensação de que, olha, parece que minha perna trabalhou mais do que eu, porque eu trabalhei, mas a minha perna está mais cansada. E às vezes deitada, dormindo, ou na cama mesmo, sente, olha, minha perna está muito cansada. Pessoas que acordam no meio da noite com dores, pessoas que após uma noite repousante, eu dormi bem, mas a minha perna não descansou. Então esse excesso de sangue que não circula vai provocar uma inflamação local, e essa inflamação que pode causar inchaço, a dor, o peso e o cansaço é que vão ser um dos primeiros sinais de alerta para que essa pessoa procure então um especialista. Dentro da procura, dentro da consulta com o especialista, é importante entender e seguir alguns passos. Visivelmente, nós conseguimos ver algumas veias superficiais que podem estar afetadas, provocando aí vasinhos e microvarizes. Mas o fundamental é a avaliação por completa. Hoje em dia temos aparelhos de realidade aumentada que nós conseguimos ver, né? Sem dúvida. Mas antes dos exames, esses aparelhos de realidade aumentada podem nos mostrar que próximo, ali dentro da gordurinha da perna, existem veias doentes. Antes da gente partir para o segundo passo, que é o passo, então, investigativo através de exames de imagem. Hoje, o exame de eleição, pela sua praticidade e pela sua funcionalidade, é o duplex scan, ou um tipo de ultrassom vascular, que além de ver as estruturas vasculares, também mede o fluxo, se aquele fluxo está adequado, se aquele fluxo está no sentido correto, ou se aquele fluxo está indo contra a direção que as válvulas deveriam impedir, que é o que a gente chama de refluxo. Então, o duplex scan é o segundo passo que a gente consegue, então, ver veias mais profundas, como a veia safena, como varizes internas, como veias perfurantes, e é com essa avaliação global de todo um sistema que a gente começa, então, a pensar em tratamento, em como ajudar as pessoas. É importante salientar que, às vezes, aquele vasinho pequenininho que não, às vezes nem te incomoda, está conectado em uma rede bem complexa, que pode estar conectada a microvarizes, a varizes e a veia safena. E só vai melhorar se a gente tratar internamente. Tratar o todo, né? É a ponta do iceberg, né, doutor? Eu gosto de falar, de fazer uma analogia para o meu paciente, ele vê isso de uma forma mais simples, que é como se fosse uma infiltração. Aqui, sabe aquela parede que está com uma infiltração e você olha e vê aquelas bolhas que estão aparecendo ali? Não adianta eu ir ali e pintar a parede de novo. A infiltração vai voltar. Então a gente tem que fechar o registro, fechar onde está acontecendo isso aí. E muitas vezes é internamente. São veias com problema nessas válvulas, onde a gente precisa tratá-los e o resto acontece naturalmente. O que eu quero dizer é que, às vezes, simplesmente fazer um tratamento para o vasinho que está lá, estético, na ponta, né, que está aparecendo, não é a problema. Solução. Trata-se a doença e os vasinhos vão melhorar naturalmente. Maravilha. Gente, ainda tem muito para a gente conversar aqui. Se você também em casa tem alguma dúvida, alguma pergunta, sofre com as varizes ou conhece alguém que sofre, participe do programa, compartilhe a sua história com a gente, que no próximo bloco a gente já começa a responder aqui ao vivo as mensagens que forem chegando. E vamos ver como é que tá aqui a drenagem linfática que a Andréa tá fazendo na Marina. Tá bom, hein, Marina? Tá ótimo. Tá relaxando? Que delícia. É bem relaxante. Quanto tempo, mais ou menos, que dura uma sessão, Olha, uma Andréa? sessão ela pode durar entre meia hora até 1h30, dependendo do caso clínico. Tá certo. Então, Dependendo... É muito individual. da pessoa, né? Isso. Continua então a fazer, que eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco você me conta mais um pouquinho Pode aí deixar. como funciona essa massagem. A gente volta já já. Brasil do Gerais está de volta e a gente volta a conversar aqui com a Andréia, que está aplicando aí uma drenagem linfática na Marina. Qual que é o objetivo
principal da drenagem linfática? É drenar mesmo os líquidos do corpo? Como é que funciona essa massagem? Isso, é um auxílio, né, para poder voltar a um equilíbrio dos líquidos corporais, né? Então, é sangue? Melhorar os edemas. Os edemas, né? A circulação. Exatamente. Esse método que eu uso aqui na Marina é o método Dr. Voder, que é o método clássico de drenagem linfática. O Dr. Voder concebeu esse método mais ou menos em 1930, quando ele clinicava. Na época chamavam balneários, né? Mas eram os antigos spas, né? E ele e a mulher dele trabalhavam com essa técnica, tanto para rosto e face, quanto para problemas de membros inferiores. E viram que tinha uma melhora com a regularidade de quem recebia essa técnica regularmente. O que a mulher, o homem, né? O homem também pode fazer, sente de diferença depois de uma sessão? Sim. Uma leveza, aquela sensação das pernas cansadas, como o Dr. Guilherme falou. Melhora. De pernas pesadas, melhora muito. Né? As dores, a drenagem linfática, ela tem também uma analgesia, né? Ela vai melhorar um pouco a dor. Os sintomas, né, da sintomas, varize. Exatamente. E para prevenir também, né? Ela é preventiva. Evitar. Né? E isso é muito importante, já que foi dito, né, que a carga genética faz tanta diferença aí, né? Um dos principais, se não o principal, né, componente para que apareça esse quadro. E você aplica de forma bem suave, né? E isso é muito importante. A drenagem linfática, os movimentos são lentos, chega a ser monótonos, né? Muito suaves. Assim, a pressão é muito leve, porque a gente não quer piorar o problema. Entendi, né? não pode apertar, então. Exatamente. A pessoa que está recebendo a drenagem, geralmente ela já tem uma fragilidade aqui no lugar que está sendo tratado. Então, a gente não vai piorar esse problema. Então, é bem lento, é um bombeamento lento, um arrastamento. A gente vai fazendo assim uma imitação do próprio ritmo do próprio sistema linfático. E não é só na perna, né? No corpo inteiro. No corpo inteiro. Eu aqui estou colocando mais na perna por causa, né? Por causa do nosso tema, mas você pode receber no corpo inteiro. Você começa na cabeça e vai até os pés? Quando eu faço a corporal, eu começo pelo tronco venoso aqui, no pescoço, e vou descendo. Porque ela é sempre também proximal, distal. Então, a gente começa nessas zonas aqui perto do coração, desse tronco venoso, vai escoando isso para quando eu pegar essa linfa, ela já está achando um caminho desobstruído aqui. E pode fazer também a drenagem de face e cabeça, que aí é usada para rinite, sinusite, rejuvenescimento, edemas da face, que também é indicado. Não, sensacional. E eu já fiz drenagem linfática, né, na gravidez também, é uma ótima pedida. E o que eu senti é que logo depois da sessão, eu ia no banheiro, dava uma vontade imediata aí de fazer xixi, o que é super normal, né? Exatamente, você vai eliminando líquidos. Eliminando os líquidos em excesso aí. Exatamente. Maravilha. Pode continuar então, que daqui a pouco a gente volta a conversar. E antes de eu continuar o papo aqui com o Dr. Guilherme, vamos conhecer mais um tratamento indicado aí para varize, dessa vez fisioterápico. Olha só. Hoje eu vim falar para vocês sobre os tratamentos da fisioterapia para pacientes com varizes. A fisioterapia, ela tem uma gama muito vasta para quem quer tratar varizes e principalmente para quem quer prevenir as varizes, né? O tratamento que eu mais utilizo na minha clínica para prevenção de varizes é a corrente russa, porque a corrente russa, ela é uma eletroestimulação onde a gente consegue tratar as fibras musculares, tanto as fibras vermelhas como brancas, e fazer com que a gente melhore o retorno venoso dos vasos mais profundos com os vasos mais superficiais também. Então a corrente russa, além dela ser um tratamento preventivo, ela também é um tratamento que melhora a condição musculoesquelética do meu paciente.
Outro tratamento que tem feito muito sucesso na clínica e a gente associa muito também com a corrente russa é a ozonioterapia. Nós aplicamos a ozonioterapia de modo subdérmico ou até mesmo subcutâneo, e a ozonioterapia melhora muito a oxigenação da microcirculação, o que vai ajudar também na prevenção e no tratamento das varizes. São tratamentos bem tranquilos de fazer, não tem uso de medicamento, e o paciente sente não só um alívio nos membros inferiores frente ao tratamento, como ele também vai ter uma prevenção daí por diante, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Camila, aí pelas dicas. Me lembrei aqui da atividade física, claro, mais uma vez, já que ela fala aí na estimulação dos músculos, né, Guilherme? O quanto que a atividade física pode ser benéfica e principalmente na prevenção das varizes. É fundamental entender que para que as válvulas funcionem corretamente, nós temos um estímulo externo, que é o estímulo da contração muscular. É muito comum escutarmos aí que a nossa panturrilha, a batata da perna, é o coração periférico. Por quê? Então, o coração central bombeia o sangue para baixo. E a batata da perna ajuda com sua contração, esmagando a veia, jogando o sangue para cima para voltar para o coração. Lembrando que é uma rede, então, de drenagem. O que chama atenção nisso é que nós, ao longo do tempo, vamos perdendo massa muscular, massa magra. E, consequentemente, esse estímulo externo da circulação, com bombeamento dessas válvulas, vem sendo perdido. Então, os tratamentos que conseguem corrigir esse distúrbio, essa fraqueza, essa atonia, essa perda de tônus da musculatura, são fundamentais e ajudam bastante. O tratamento das varizes não existe um segredo, uma mágica. Não é, olha, todo mundo tem que fazer cirurgia. Não, o tratamento começa por aí, por uma musculatura forte, por qualidade de vida, por exercício físico. O exercício físico, consequentemente, vai melhorar a musculatura, que, consequentemente, melhora o bombeamento venoso e que diminui o risco de desenvolver varizes no futuro. E a pergunta aí que não quer calar, por que as mulheres têm mais varize que os homens? Já é sabido que a incidência no público feminino é maior na proporção de 3:1. A cada um homem tem 3 mulheres com a doença de varizes. E no consultório é muito interessante como isso chega para a gente. Os homens normalmente nos procuram quando já tem um estágio mais avançado. E é normalmente empurrado pela esposa, pela filha. Esse é o ponto. A maioria das vezes acompanhando as esposas, ou pede para marcar no primeiro horário, ou no último horário, fala que está só para acompanhar. É comum, às vezes, um certo tipo de receio, um preconceito, mas o mais comum da procura pelo público masculino é em estágios mais avançados. O público feminino não. E o que é muito legal é que já no início, em adolescentes, mulheres jovens já nos procuram com sintomas ou principalmente com essa questão mesmo preventiva, que é o fundamental. Vamos prevenir a doença, já que ela não tem cura. Nós estamos falando de uma doença genética, de uma propensão genética às vezes ficarem doentes. Então não tem cura, nós temos que controlar e prevenir. E se temos que controlar e prevenir, vamos prevenir o mais cedo. E por que a mulher é mais acometida do que o homem? Porque lembra que eu disse que tem os genes que vão causar a disfunção das válvulas. Certo. Mas o que faz com que esses genes sejam ativados? Existem vários estímulos externos, estresses externos, que vão causar essa ativação precoce das veias. Uma delas é a questão hormonal. O hormônio estrogênio, que a mulher produz naturalmente nos ovários, que a mulher produz quando está grávida através da placenta em altos níveis. E isso é que lá na frente vai culminar. Por isso que as varizes são mais comuns em mulheres, por isso que são mais comuns após a gravidez. Então tem todo um mecanismo hormonal levando à disfunção das válvulas das veias. E você falou em prevenção, a alimentação também é um fator importante de prevenção, né? A gente tem até, já podemos chamar? A gente tem o depoimento de uma nutricionista falando da importância da alimentação aí para quem não quer ter varizes ou está em tratamento, né? Não quer que piore, quem quer se cuidar. Vamos ver.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a saúde das pernas, a circulação e os alimentos que podem ajudar principalmente nas varizes. Os alimentos ricos em arginina auxiliam a dilatar os vasos sanguíneos, favorecendo a melhora do fluxo sanguíneo e fazendo com que tenha menos pressão arterial. Os alimentos ricos em arginina são nozes, castanha do Pará, castanha de caju, avelã, são as nuts em geral. Os alimentos ricos também em óxido nítrico auxiliam também a promover esse fluxo sanguíneo. Os alimentos ricos em óxido nítrico são beterraba, alho, chocolates com alto teor de cacau, vegetais verdes escuros, couve, espinafre e frutas cítricas, limão, melancia, abacaxi também auxiliam bastante. Então é isso, gente, vamos tentar acrescentar esses alimentos no nosso plano alimentar, na nossa alimentação do dia a dia, para auxiliar a circulação e melhorar essas condições aí de circulação sanguínea e de sintomas, né, que a gente pode sentir aí no decorrer do dia a dia. Obrigada, Marcela. Realmente, a alimentação, gente, é tudo, né? A gente é realmente o que a gente come, né, doutor? É fundamental entender isso, sabe? Os distúrbios alimentares, o excesso de alimentos e a carência nutricional, ambos estão igualmente relacionados aos problemas circulatórios, desenvolvimento de doenças circulatórias das mais gerais. Nós estamos falando desde as doenças das artérias, a gente só falou de veia, onde existe um envelhecimento gorduroso, com placas de colesterol, de gordura, que vão se acumular, levando a um estreitamento, diminuindo o fluxo e, dependendo do local acometido, seja no coração, nós vamos falar de infarto, seja no cérebro, nós vamos falar de derrame, AVC, seja em regiões profundas, podemos falar de tromboses arteriais também. Então, a alimentação é a base, sempre é a base de tudo. E nesse momento eu queria salientar que é muito comum a procura em consultório com a queixa de inchaço nas pernas. Inchaço, edema, perninha está inchada, doutor, minha perna está inchado meu também, pé está no inchado, final do dia. meu tornozelo está inchado. O que está acontecendo comigo? Pode ser simplesmente um distúrbio alimentar. Eu gostaria de dizer que quanto mais nós nos alimentamos de forma ruim, ou seja, uma má alimentação, gera acúmulo de gordura. Com muito sal. Sem dúvida, o excesso de tudo, sódio, quer que seja, vai levar a um excesso de calorias que não foram usadas e vão ser armazenadas. Então, aquela gordurinha, aquela perninha gordinha, às vezes simplesmente a gordura localizada em coxas e pernas é suficiente para reter líquido. Então, esse inchaço é um inchaço gorduroso, a gente chama isso de lipedema, além de outras coisas. Veja, então esse é um inchaço que não é circulatório, é um inchaço relacionado e muito visto em consultório, relacionado à má alimentação, distúrbios alimentares. E não tenha dúvidas, a alimentação é sempre a base de tudo. Ela citou muito bem vários alimentos, como nozes, castanhas, frutas, como abacaxi. Isso ajuda mesmo? São excelentes para a circulação. E deve ser feito o uso diário e constante desses produtos, porque, primeiro, são naturais, não são produtos industrializados. O grande problema para a circulação e para o geral são esse excesso de comidas industrializadas, comidas manufaturadas que fazemos uso frequentemente. E é isso aí que vai atrapalhar toda essa nossa arquitetura. Em vez de acumular músculo, fazer uma poupança de músculo para o futuro, já que a gente sabe que faz bem para a circulação, nós começamos a acumular gordura. E esse acúmulo de gordura, e não só pelo excesso de sódio, eu citaria até mais pelo excesso de açúcar refinado, pelo excesso dos carboidratos, porque é muito fácil comer em grandes quantidades, perder o controle. E esse acúmulo de gordura nosso, sem sombra de dúvidas, é um excesso de carboidratos ruins que estamos ingerindo sempre, e o resto é consequência. E as famosas meias de compressão que a gente costuma usar na gravidez, e a gente vê pessoas em tratamento de varizes usando até muitas vezes homens, né? Com aquelas meias bem apertadas, e isso ajuda, realmente resolve? Inegavelmente, meia faz parte do nosso arsenal de tratamento. Meia é um potente adjuvante. Gosto de dizer que a meia não trata varizes, não cura varizes, tá? Não adianta, olha, eu tenho uma doença, eu vou usar uma meia e vou ficar bem. Não. A meia, gente, funciona muito bem, mas enquanto está usando. Depois que tira, a perninha vai inchar, vai doer normalmente. Então, a meia ela faz parte de um complexo tratamento associado.
Da mesma forma que a medicação. E eu costumo dizer, se não tratar a causa, vai usar meia ou tomar remédio o resto da vida. Então vamos tratar a causa e ficar livre da meia, que é melhor. Mas a meia, sim, ela ajuda bastante, tem vários tipos e modelos e fibras que são usadas nessas meias. E tipos de compressão também, Exatamente, né? que é o mais importante. Só após a avaliação, o médico vascular é capaz de saber o tipo específico para você. E aí fica outro alerta. Não adianta ir lá e comprar aquela marca mais barata que tem na prateleira. Ou usar que a minha amiga está usando. Ou usar da mãe ou da amiga, porque isso não vai resolver. Primeiro, essas meias, elas se deformam e perdem a elasticidade com muita facilidade. A partir de 4 meses já são relatados que essas meias entram em um processo de relaxamento. Então tem que trocar. E perdem todo o benefício da compressão graduada ou diferenciada. O que eu quero dizer é que a meia aperta mais na panturrilha, mais embaixo do que aperta na coxa. E esse é o benefício, eu preciso apertar mais para mandar o sangue para cima. E com o tempo, vai perdendo essa compressão graduada e essa meia vai acabar, não vai ajudando muito. Então a meia é um potente adjuvante. Seja o tratamento que quiser, seja tratamento cirúrgico, tratamento escleroterápico, aplicação, espuma, laser, a meia, ela ajuda, mas ela não é necessário que a pessoa tenha uma dependência daquilo para o resto da vida. É necessário tratar e depois prevenir. Tá certo. Estão chegando perguntas aqui pra gente já vamos passar aqui para o Dr. Guilherme. Bom dia, já fiz cirurgia de varizes e tenho muitos vasinhos externos bem visíveis. Eu posso fazer aplicações de carinho sem o exame de ultrassom, o duplex escama? Não sei o que ela está dizendo como aplicações, deve ter algum erro de digitação aí, mas ela está perguntando sobre as aplicações sem o exame de ultrassom, sem o duplex. Então vamos entender. A aplicação é um tratamento. Para fazer um tratamento, nós temos que fazer o diagnóstico. E o diagnóstico correto passa primeiramente pela avaliação. E essa avaliação pode necessitar ou não de um exame complementar. Na grande maioria das vezes pedimos sim, porque só externamente, só com avaliação externa ou com exame de realidade aumentada, nós não conseguimos ver internamente ou ver a safena e ver outras coisas. Então não adianta simplesmente fazer a aplicação naqueles vasinhos e nós estamos falando de uma pessoa que já fez cirurgia. Como eu disse, a doença não tem cura. Então, se ela já fez cirurgia, nós estamos falando de uma pessoa que já teve um caso mais grave, mais avançado, que precisou intervir. O certo é que faça, sim, exames de rotina ou exames para a gente ver que grau que essa doença está. E aí, só depois é que nós vamos optar pelo melhor tipo de tratamento. Se vai ser aplicação, se vai ser laser, se vai ser espuma. Será que ela não precisa de uma nova cirurgia? Qual é? A gente sabe que a recidiva da doença, mesmo após operado, ela é grande, principalmente em 5 anos. Ou seja, exame primeiro, tratamento depois. Outra mensagem aqui, meu nome é Benigna Fernandes, o Dr. Guilherme é um excelente angiologista, me acompanha já há 7 anos, parabéns pelo programa. Obrigada, Benigna. Obrigado, Benigna, grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho. O Daniel, que é nosso telespectador assíduo lá de Anápolis, Goiás, legal, uma mensagem de um homem. Ele fala, a pessoa que tem muitas varizes é mais propensa ao infarto? Pode ocorrer no órgão genital masculino? Pergunta importante, né? Vamos deixar as coisas mais claras. Entenda uma coisa, o infarto é uma doença das artérias, o entupimento das artérias. A doença de varizes é uma doença das veias. São coisas diferentes. São coisas distintas, não tem uma relação direta. As varizes ou veias, nós temos milhares no corpo inteiro. Então, qualquer lugar pode ter doença de varizes. Seja nos genitais, seja internamente. Muito comum mulheres com varizes pélvicas dentro da região pélvica. Então, qualquer veia pode estar acometida. Mas os fatores de risco para a doença infarto ou para a doença coronária são outros. Também questões genéticas, questões alimentares, tabagismo e pressão alta, colesterol, triglicérides, relacionado também a diabetes. Então, tem um amplo gama de fatores de riscos relacionados ao infarto e outra independente relacionado à doença de varizes. Tá certo, eu tenho que chamar agora mais um rápido intervalo. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, contar a sua história. E no próximo bloco
a gente conversa mais um pouquinho com a Andréia, que vai aplicar já a próxima massagem na Marina, que vai ser uma massagem mais terapêutica, né? Uma massagem relaxante. Todo mundo precisando aí nesse final de ano, né? Essa correria de Natal. Tá certo, a gente volta já já. Estamos de volta e agora vamos aprender a fazer uma receita diferente, um poke vegano, leve, refrescante e saudável. Uma ótima opção aí para o verão. Dá só uma olhada. Olá pessoal, eu sou o Pedro Lacerda. Hoje nós vamos fazer uma receita de poke vegano. Nós vamos utilizar arroz integral. Como proteína, a gente vai utilizar o grão de bico, que tem alto índice de proteína no prato. E nós vamos utilizar o tomate uva, cenoura, brócolis e um pepino sunomono, que é uma receita que ele é levemente adocicado. Para finalizar, uns chips de banana, que também você pode fazer em casa ali, assado no forno. Então, primeiro passo, nós vamos colocar o arroz no bowl. Então vai ser aqui uma xícara de arroz integral. Vamos acrescentar também folhas para ficar um prato bem refrescante. Aqui nós vamos utilizar o alface americano. Vamos colocar uma porção bem satisfatória aqui de folhas, ok? Agora, esse bowl nós vamos reservar. Então, em outro bowl, nós vamos colocar agora os complementos, juntamente com a proteína que a gente está utilizando, que é o grão de bico, e os molhos para fazer o pré-preparo do prato. Então vamos lá. Aqui nós estamos utilizando 100 gramas de grão de bico. Nós vamos utilizar também um tomate uva, que ele é mais adocicado, combina muito com o prato. Também vamos utilizar no prato cenoura. Ela pode ser ralada, pode ser picada em cubos, da forma que você preferir. Vamos utilizar também o pepino. Esse pepino, ele é sunomono, ele fica ali marinando num temperinho que a gente faz adocicado, tá bom? E mais 2 porções de brócolis, ele tá levemente cozido com um pouquinho de sal. Bacana, pessoal, vamos utilizar um molho agridoce de cebola, que você pode fazer em casa, é só você colocar um pouco de cebola e reduzir com açúcar, beleza? Para quem não gosta aí de molho agridoce, a gente também pode utilizar uma maionese de manjericão, que dá para fazer em casa. A gente também pode utilizar shoyu, que também você encontra em qualquer supermercado. Agora, no bowl, nós vamos misturar todos os elementos para dar sabor no prato. Dessa forma, nós vamos trazer o bowl que a gente tinha reservado com o alface e o arroz e colocar levemente aqui o restante do prato deste bowl. A gente pode acrescentar mais um pouquinho de molho por cima. Para finalizar, pessoal, a gente acrescenta também uns chips de banana, tá? Tá aqui, ele tá prontinho aqui já. Vamos colocar aqui para ficar bem bacana. Então, pessoal, esse é o poke vegano, tá? De grão de bico, é um prato bem saudável, bem nutritivo e ele é a cara do verão. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês precisarem, consulte lá o nosso Instagram. Até mais! Delícia, Pedro. Adoro salada, deu água na boca já. Agora vamos para massagem relaxante, como prometida. Isso, uma massagem mais para relaxamento, terapêutica. Que ajuda também. Na prevenção das varizes, né? Essa a gente já pode usar outros elementos junto, como por exemplo um óleo aromático, né? Delícia. Um óleo essencial. Aqui eu estou usando, por exemplo, o óleo de semente de uva. O cheirinho já tá vindo aqui, gente. Muito gostoso. O cheirinho já relaxa.
Aí os movimentos já são diferentes, a gente já pode fazer um deslizamento. E é no corpo inteiro, né? Você começa pelos também. pés e vai subindo? Isso depende da técnica que você vai usar, né? Aqui, por exemplo, vocês viram que, por exemplo, a drenagem linfática não precisou de usar nada, nenhum veículo, né? Nenhum óleo, isso é opcional. Eu até prefiro não usar nada na drenagem. Mas aqui na relaxante, aí a gente já pode usar para deslizar, né? Deslizar. As mãos deslizarem. E para dar um melhor. conforto também, né? Um conforto para o paciente, para o cliente. Ajuda a relaxar, muito gostoso, né? ajuda a relaxar. Qual que é a importância aí do relaxamento nessa prevenção das varizes, Guilherme? O estresse é um fator de risco também? Sem dúvida, gente. Estamos cada vez mais ansiosos, estamos cada vez mais estressados, a correria do dia a dia, e quando a cabeça não funciona bem, todo o resto atrapalha. Então, relaxamento, bem como nós vamos entrar na qualidade de vida, né? E tudo isso, o corpo funciona bem, o corpo são funciona bem. Acho que seria a melhor definição. Pra tudo, né? Tá bom, hein, Marina? Tá muito bom, meu Deus. Vontade de ficar aí, né? Relaxa Por um demais. bom tempo. Quanto tempo que dura falar nisso, André, essa sessão? A massagem relaxante, ela vai durar mais ou menos 45, 50 minutos. É um tempo que a gente dá pra, tempo tipo, bem- presente, né? Exatamente. Que a gente dá pra si, de autocuidado, Isso mesmo, um tempo para cuidar de si, né? né? De dar aquela parada, aquela respirada. Isso. Cuidar, como o doutor bem diz, do corpo e da mente, né? Da cabeça, das Exatamente. emoções. Porque tudo unido, né? Delícia, Tudo gente. tem uma Também ligação. vou querer depois, hein? Corpo e mente. Já tô sonhando aqui com a massagem. Ô, Andréia, vou voltar a conversar com o doutor Guilherme. Você tem uma pergunta para fazer Tenho. para ele também, fica à vontade. Tenho. Sobre as varizes, né, essa parte circulatória, sobre as terapias hormonais na menopausa e o próprio período da menopausa, né? Como que isso influencia nesse quadro. Enquanto ele responde, pode continuar Tá. aí na massagem. Obrigada. Então, assim, quando a gente volta na temática do entendimento da doença, fica bem claro que a menopausa nada mais é que uma regressão do hormônio estrogênio. Ou seja, o ovário entra em falência, o ovário feminino entra em falência, e cada vez menos os níveis de estrogênio vão diminuindo. O que chama atenção é que, na tentativa de recuperar os benefícios de um hormônio de um volume maior, usam-se implantes, adesivos, injetáveis. Gels, mas isso não é feito de uma forma fisiológica, igual o organismo faz. Pequenas doses ao longo do dia. É feito em doses muito altas, doses de acúmulo. E esse acúmulo, além do efeito de melhora dos sintomas do climatério, vão estar relacionados diretamente com o problema associado das válvulas das veias. Então, o excesso de hormônio estrogênio, mais uma vez, vai ser o principal causador das lesões das válvulas, e essa vão desenvolver varizes lá na frente. Por isso, não só por isso, mas também a partir dos 50 anos, que coincide aí com o pico da menopausa, com a incidência maior, a doença de varizes vai desenvolver também. Não é para deixar de fazer, mas para conversar com o médico aí sobre as melhores opções aí para cada um, né? Para cada mulher. Sempre. A avaliação é fundamental para o melhor tipo de reposição. Tratamento. Isso aí. Um homem também mandando pergunta para a gente, olha que legal. Ele pergunta quando a cirurgia é uma medida profilática. O Antônio Carlos. Olha, pergunta muito boa. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Eu preciso entender o seguinte. Pessoas que têm doenças avançadas e às vezes internamente veias muito dilatadas, e o mais comum delas, a veia safena, com diâmetros muito aumentados, a gente vai ter uma evolução muito comum para as complicações. Então, ou seja, aquela veia doente, aquela doença de varizes que já vem sendo deixada há algum tempo, lá na frente ela vai evoluir para alterações de pele, como inchaço, como escurecimento da pele, e em último lugar na cadeia, uma ferida, úlcera varicosa, tão comum. Então, nesses casos, o tratamento ajuda, previne o aparecimento dessas complicações.
Também outras, como inflamações, as flebites, tromboses superficiais, trombose da veia safena, ou principalmente melhorar a circulação em si, para que isso não aconteça. Maravilha. Outra participação aqui que chegou pra gente, meu nome é Rose, e ela pergunta, tenho muita dor nas pernas, será que é circulação? Obrigado, Rose. Vamos entender, gente, dor na perna é um sintoma comum a problemas circulatórios, mas não exclusivo. O que quer dizer que várias outras doenças, outras patologias podem cursar com dor nas pernas. Doenças musculares, doenças ortopédicas, músculo-ligamentares, doenças nervosas, nervos inflamados que podem inflamar, doenças de coluna. E o mais comum, é importante chamar a atenção, que os adultos cada vez menos estão se exercitando, atrofia muscular por desuso. Um músculo fraco, em um dia de um exercício... Pode dar dor na perna também. Mais acentuado, pode inflamar e causar dor nas pernas. Ou seja, tem que ir no médico mesmo, tem fazer que avaliar. Uma avaliação. E ela pergunta também, tem uma viagem de mais de 700 quilômetros, estou com medo de trombose, corro esse risco? Está correto a denominação de risco, mas vamos entender isso melhor. O que a gente chama de risco para trombose do viajante, que é a denominação que a gente dá para essa doença aqui. Pessoas que vão fazer viagens de avião por tempo prolongado, pessoas que vão se submeter a viagens mesmo via terrestre por muito tempo. Então, o aconselhamento é prevenir. Claro que a trombose pode acontecer por vários fatores, e a doença de varizes é um dos fatores que pode levar a tromboses superficiais. Mas a trombose em si pode acontecer simplesmente pelo fato de andar de avião, pelo fato de ficar muitas horas na mesma posição, seja em pé ou sentado. Tá certo? Tá certo. Outra telespectadora falou lá, bom dia, sou Tatiane Cardoso, tenho muitas dúvidas sobre aneurisma na veia safena, fiz o exame ecodoppler, foi constatado 2 aneurismas na coxa, estou aguardando vaga para cirurgia, porém a doutora me indicou a cirurgia com corte, pois se fazer aplicações de espuma contínuo, tenho riscos de trombose. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Por favor, me tire essas dúvidas. E dúvidas muito comuns. Primeiro, o que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação acentuada, ou seja, em um ponto específico da veia safena dela, dilatou tanto, mais do que 50% do segmento anterior. Ou seja, formou-se ali uma dilatação bem maior do que tinha antes. E essa dilatação, claro, vai acumular mais sangue. E existem opções não cirúrgicas como tratamento. Dentre elas é o tratamento com espuma. Agora, o que é importante entender é qual o grau de dilatação. A gente já sabe através de estudos que dilatações acima de 6 milímetros, ou seja, uma veia bem dilatada, respondem mal com tratamento com espuma, 43% de chance de oclusão. Ou seja, talvez esse não seja o melhor tratamento e talvez seja isso que ela tenha dito. Mas é importante entender que a cirurgia, nesse caso, pode ser interessante e ver se também tem indicação do tratamento com a termoablação com laser. Existe também o tratamento a laser para grandes veias e dilatações. Mas tem a ver com a próxima pergunta que chegou aqui para a gente. Fiz uma cirurgia de refluxo da safena e passou um ano, comecei a sentir muito peso na perna. Tirei um Doppler e constatou que o médico deixou 55 centímetros da safena com refluxo. Tem como tirar com laser? Deu muitas varizes, fui nele novamente e está aguardando aí para saber o que fazer. Então, vamos entender. Essa questão de tirar parcialmente, sempre, mas essa questão de uma retirada parcial da safena é uma questão muito comum. Primeiro, naquele momento que ela operou, às vezes só aquele segmento estava acometido. E depois apareceu outro segmento. Ou às vezes não, às vezes já tinha um segmento maior, mas durante a cirurgia não conseguiu fazer a ressecção completa. Sobrou um segmento de veia doente. Para esses tipos pós-cirúrgicos com remanescentes de veia acometida, existem opções como a espuma guiada por ultrassom, onde consegue ver a veia e injetar o remédio diretamente naquele ponto. E outra opção seria o laser, consegue se puncionar e cauterizar, termoablação por laser. E, em última opção, também uma nova cirurgia, dependendo do caso, pode ser indicada. Agora, é importante salientar que, às vezes, segmentos abaixo do joelho
tem um risco maior de sequelas quando retirada a veia safena. Então, precisamos entender em qual local e qual é o melhor para esse tipo de situação. Outra pergunta aqui, vamos tentar ser rápido aqui, que tá chegando muita pergunta, viu, gente? O que não der tempo do Guilherme responder, a gente responde depois aí pelas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp aqui. Meu nome é Uzira, 40 anos, tenho muitas varizes e veias arrebentadas, cada dia está estourando mais. Agora já tenho filho, estou querendo fazer tratamento. Que médico devo procurar? Cirurgião vascular? Ela conta que já teve leucemia. Há 3 anos, será que pode ter algum tipo de problema? O médico da circulação é o angiologista ou cirurgião vascular, tá? Esse é quem é o profissional que ela deve procurar. O fato de ter tido leucemia e se está bem não atrapalha em nada que ela faça qualquer tipo de tratamento. Pode ser, né? Sim. Tem gente perguntando aqui se perna vermelha também pode ser um sinal, por que a perna escurece? Vamos responder rapidinho sobre a cor das pernas antes de encerrar. O escurecimento da perna precisa ser entendido se é um problema dermatológico, de pele, ou é um problema circulatório. Estágios avançados da doença de varizes podem cursar com inchaço e vermelhidão, mas podem cursar com alterações acastanhadas, aquelas manchas de café com leite, a pele mais escura. Então, esse escurecimento faz parte do processo avançado da doença, sim. Tá certo, gente. Muito obrigada aí a todas as participações. Vou pedir então para o Dr. Guilherme responder aí a quem a gente não deu tempo de fazer a pergunta. Muito obrigada também pela presença aqui no estúdio. Foi ótimo, Dr. Guilherme. Uma aula aqui verdadeira pra gente. Obrigado. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Eu que agradeço. Marina também. Obrigada. Pela presença aqui no estúdio. Voltem sempre. Obrigada a você de casa pela companhia. Te espero amanhã. Uma conversa aí super bacana. Como fazer um 2020 mais sustentável. Espero você. Até lá. Tchau.